espaço e a este evento que lembra uma grande mulher, Maria Archer. Quero também agradecer à doutora Manuela Aguiar, que é uma irrequieta nestas coisas, agradecer à Esther como comissária da exposição, fez uma boa escolha de artistas, e last but not least, à nossa querida Juliana Adão, que é uma pessoa da diáspora, essencialmente de coração e alma portuguesas, que raramente diz que não a um bom desafio. Vou passar só a... Isto é uma iniciativa do Círculo Maria Archer, que nasceu há muito pouco tempo, que tem de facto como lema a militância da memória. Nós temos que manter vivos, através da memória, todos aqueles que nos deram algo através da sua vida. Só assim eles se vão libertando da morte, como dizia o nosso Camões, de outra forma ficarão enterrados para sempre. Compete-nos a nós, que estamos ligados a estas coisas das artes e das letras, fazer o nosso trabalho no nosso tempo. Portanto, passo a palavra à Manuela, por favor, como responsável do Círculo Maria Archer. Muito obrigada, Nazaré. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a colaboração da Universidade do Porto, da Reitoria, que nos cede este espaço maravilhoso, onde Sofia Daniela Breiner. Queria ter uma palavra de agradecimento muito especial para a Dominda, que veio de tão longe, e que foi uma das primeiras pessoas a ser convidada para este ciclo, e evocar a memória de uma mulher que andou muito esquecida durante muito tempo e que merece ser lembrada, não só como uma grande escritora, mas também como uma escritora que lutou pela liberdade de escrever, pela liberdade de viver, pela liberdade de ser ser humano. Era uma verdadeira humanista e por isso era naturalmente uma feminista. Foi perseguida, vamos com certeza falar disso, do seu exílio, e como dizia Maria Teresa Horta, num dos poucos livros que foi reeditado, o regime não só a perseguiu, como procurou deliberadamente apagá-la da história. Estarmos aqui hoje a homenageá-la é, de algum modo, combater em esse ato e colocá-la deliberadamente, estamos aqui para colocar deliberadamente na história, como disse, na história da literatura, na história da música, na história do feminino. Muito obrigado a todos e a todas pela vossa presença. Fui à procura dos óculos no centro discutido, portanto, estou assim um bocado confortável. Esqueci, eu queria dizer depois esqueci, queria dar a palavra à Maria Archer. Ok, vamos lá. Só duas frases. Então, Maria saibam todos quantos fazem coro no desprestígio da obra literária das mulheres que os nossos livros são momentos heróicos. Custam-nos coragem e angústias e lágrimas que os homens, para igual feito, ignoram de todo. E também outra frase dela, que é emblemática e que explica bem o que foi o seu percurso. A minha obra tem sido norteada pelo princípio vital de rebater pela escrita o conceito arcaico da inferioridade mental da mulher. E também, como sabem, ela tinha um olhar de etnóloga, e o seu trabalho era muito um trabalho de contos e de romances de costumes sobre a mulher, faz uma magnífica representação da mulher naquele período, que infelizmente ainda não está muito desatualizado. E eu acho que esta frase também revela muito a forma da sua metodologia de trabalho. O meu trabalho neste livro foi quase de um artista plástico. Moldei a obra sob o modelo vivo. Acho que isto me dá uma ideia de... já agora,
outra frase dos aristocratas, que é uma frase que eu vou familiar bem com ela, porque embora não seja uma autobiografia da família, e a diz bem, e a família não gostou. E não descreve o pensar e o sentido das famílias aristocráticas ou portuguesas. As famílias aristocráticas fortalecem a sua fortaleza, fecham as portas aos tempos modernos, aos novos ricos, aos republicanos, aos ateus, aos pensadores, aos artistas, tudo e todos que não verguem os joelhos perante as velhas crenças, os velhos usos, as velhas famílias e as velhas instituições. Isto é Maria Archa, professor de Biólogo. Foi magnífico, só para alguém que eventualmente não conheça a doutora Manuela Aguiar, só para lembrar que ela é das pessoas que eu conheço há algumas décadas que mais tem feito para valorizar a mulher. A mulher e o seu trabalho, a mulher e a sua participação na sociedade, a mulher e a sua participação na política. Ela que foi a primeira mulher em Portugal a ser vice-presidente da Assembleia da República, ela que foi a primeira mulher de Portugal a ser secretária de Estado das Comunidades. Passados muitos anos, ainda se lembram as comunidades do trabalho da doutora Manuela Aguiar. Tudo o que fez foi fantástico e não é por a Manuela estar aqui que eu estou a dizer. Porque se não fosse, provavelmente, alguns de nós também não estaríamos aqui. Temos mesmo que agradecer à Manuela todo este esforço e esta inquietação que passa para nós. Muito obrigada. A pessoa doutora Diolinda Adão tem um currículo com daqui até Lisboa e mais além. Portanto, é uma pessoa que eu conheci em 2012 em Berkeley e que nos levou à sua casa. É uma pessoa muito boa. Eu gosto de boas pessoas. Mas paciência, o Cristo também foi crucificado por alguém que não gostava dele. E portanto tem feito pela língua e pela literatura portuguesas um trabalho exemplar. Quero agradecer a presença da escritora Inês Pedrosa. A professora Diolinda Adão fez um trabalho excelente sobre o mundo feminino de Inês Pedrosa. Muito obrigada por se juntar a nós. Sei que veio por amizade à Diolinda, mas o mundo é feito da fé. Não, também por interesse. Muito bem. Em Berkeley, a Universidade da Califórnia conta com a dinâmica da professora Diolinda Adão e nós contamos consigo, sempre. E sabemos que o podemos fazer. Não sabem, mas eu vou partilhar com todos vós. A doutora Diolinda Adão recebeu o meu sobrinho em sua casa. Renato diz, é meu sobrinho. Eu não tinha ideia. Não tinha ideia, eu sei. E por não ter ideia, quero que o meu sobrinho é pianista, especializado em jazz e está em Nova Iorque. E disse-me coisas fantásticas da forma como jovem, fora do seu país, foi também recebido. É assim a Diolinda. O resto do currículo podem todos consultá-lo na internet. Passo-lhe a palavra para falar da Maria Archa. Muito obrigada mais uma vez. Eu peço desculpa, não posso falar com máscara, não consigo. E não posso falar sentada. Por isso, é assim, tenho que estar pé. Então, em primeiro lugar, quero agradecer à comissão organizadora deste evento e desta exposição pelo privilégio de me deixarem falar sobre a Maria Archa, que eu sei que nós falamos sobre a Maria Archa, começámos a fazê-lo no âmbito da Associação de Mulher Migrante, cuja Presidente está presente, e agradeço, professora, e embora que
eu acho que neste momento talvez deveríamos alargar os nossos horizontes, porque por vezes eu sinto que as mulheres portuguesas que tentavam escrever e não só participar em produção artística não viviam em Portugal. Elas estavam cá, o corpo delas estava cá, mas elas habitavam um outro espaço. Portanto, eu considero-as também imigrantes, porque elas migravam para esse mundo artístico, visto que não podiam partilhar daquele que estava disponível no seu território. E, portanto, se calhar... E também não vejo assim tanta gente a fazer tanta coisa sobre as nossas escritoras esquecidas. Isto posto, eu pensei muito sobre o que é que eu iria falar sobre a Maria Archer, que não fosse já conhecida. E a única coisa que eu pensei que poderia falar era sobre o apagamento, a falta de som, a falta de voz. Portanto, é realmente sobre isso que eu vou falar um bocadinho. E começo. Como podemos evidenciar na exposição que hoje inauguramos, falar de Maria Archer requer um exercício de abordagem abrangente a várias áreas literárias e sociais, simultaneamente desenvolvidas por uma mulher que se distinguiu num momento em que isso não era permitido a mulheres, tanto pela sua atividade política e interventiva, como pela artística. Falamos de alguém que, contra tudo e contra todos, tomou as rédeas do seu destino, principalmente após o divórcio, e, seguindo uma linha de pensamento coerente, se apresenta publicamente como jornalista, romancista, dramaturga, ativista e lutadora pela igualdade de género. Peço desculpa. Firme e decidida, consistentemente questiona os dogmas da sua sociedade de forma direta e insubmissa, expondo as incoerências e injustiças desses mesmos dogmas. Desde 1935, ano em que publicou Três Mulheres, em Angola, para onde se mudaram para viver com os pais após o divórcio em 1931, publicou dezenas de textos, pelo menos 30 livros, para além das 5 peças de teatro, várias traduções, editoriais, ensaios, um livro infantil, para além de uma série de artigos, ou digamos resenhas, destinado a jovens e a crianças para como eles deveriam abordar a literatura. E claro, as colaborações em periódicos e jornais. Em 1938 foi-lhe atribuído o prémio Maria Amélia Vaz de Carvalho, curiosamente promovido pelo Secretariado Nacional de Informação, o que não impediu que, como sabem, era uma instituição do regime, o que não impediu que a sua obra fosse perseguida pelo Estado Novo e o romance Ida e Volta numa Caixa de Cigarros, publicado nesse mesmo ano, fosse censurado e posteriormente apreendido, em consequência da sua adesão, em 1945, ao Movimento de Unidade Democrática, que se opunha ao regime salazarista e que também custou a censura e apreensão do romance A Casa Sem Pão, publicado em 1947. Escritora prolífica, publicou consistentemente durante mais ou menos 3 décadas e deixou-nos uma obra variada desde uma perspectiva de género literário, pois nela encontramos exemplos de romances com uma forte índole autobiográfica, como por exemplo Os Aristocratas, que já aqui se falou, e teve como consequência o afastamento por parte da família. E há de haver uma lei cuja protagonista se suicida em consequência de um divórcio que a deixa numa situação económica desesperante. Mas também inclui vários romances policiais, como, por exemplo, A Morte Veio de Madrugada.
esta vertente do romance policial é muito importante. Eu não tenho conseguido encontrar muitos exemplos de escritoras portuguesas deste período que escreviam romances policiais. Embora os seus romances tivessem tido várias edições, após a sua morte, apenas 3 foram reeditados. Ela é apenas mulher, em 2001, pela editora gráfica Europan Limitada, e recentemente, ou mais recentemente, Casa Sem Pão e Ida e Volta numa Caixa de Cigarros, no âmbito da edição de uma série de livros proibidos pelo regime, que foi levado a cabo pela Casa Editorial do Jornal Público. Eu acho que até é uma daquelas séries que o público acompanha o livro no Jornal do Domingo ou qualquer coisa assim, acho eu. Pela ocasião da reedição de Ela é Apenas Mulher, Maria Teresa Horta, autora do prefácio, afirma que este se tratava de um romance, e aqui cito, decididamente escandaloso, fim de citação, para a época, 1944, claro, e continua a citar, não só pelo tema que tratava, como pela maneira como a sua autora o fazia, infringindo todas as regras. Maria Acha resolve com ousadia insurgir-se contra a situação, obviamente, da mulher portuguesa, e a escrita, e Maria Teresa Horta segue, a escrita era a sua arma e ela queria-la acerada e certeira. Correndo todos os riscos, usou-a, olhando de frente aqueles que a iriam acusar. Fim de citação. Dentro de uma realidade de um Portugal provinciano e moralista, onde as mulheres, salvo raríssimas exceções, viviam controladas e ofuscadas pelo poder masculino que os seus maridos e pais exerciam sobre elas, com o aval das instituições de poder portuguesas, ou seja, o governo e a Igreja, Acha apresenta-nos Esmeralda, mulher com nome de joia preciosa, que personifica um número infinito de mulheres portuguesas despojadas da sua dignidade e silenciadas por uma sociedade que as condena e as castiga, não só pelas ações, mas até pelos sonhos. Em defesa de muitos dos ataques a que foi alvo quando da publicação de Ela é Apenas Mulher, Maria Acha afirmou que este romance, e cito, é um grito patético em defesa da mulher. Um grito em defesa da mulher oprimida pela família, oprimida pela sociedade, oprimida pelos costumes, oprimida pelo homem. Grito em defesa da mulher do nosso tempo. Fim de citação. Embora tivesse continuado a escrever e a publicar, a sobrevivência em Portugal tornou-se tão difícil, principalmente após o seu afastamento da família, em consequência, como dissemos, do romance Aristocratas, e também a invasão da sua casa pela PIDE em 1953, devido à intenção de publicar um texto sobre o julgamento do capitão Henrique Carlos Galvão, com o título Os Últimos Dias do Fascismo Português, que viria a publicar no Brasil em 1959. Assim foi que, em 1955, Acha resolve exilar-se no Brasil. Bom, ela resolve exilar-se, mas ela tinha mesmo que se exilar, porque não havia outra escolha. Onde continuou a publicar e viver, embora com muitas dificuldades. Nós podemos pensar que, se ela tinha tantas dificuldades e realmente viveu em pobreza profunda no Brasil, porque é que não regressou a Portugal? E, muito simples, ela não podia regressar a Portugal. Ela, eventualmente, já nos fins dos anos 60, foi-lhe concedida a autorização por Marcelo Caetano para regressar a Portugal. Ela não podia voltar. Portanto, por muito mal que vivesse no Brasil, não havia outra opção. Onde continuou a publicar e viver, embora com muitas dificuldades, até abril de 79, regressando a Portugal para ser internada no lar de Santa Maria de Marvila, onde veio a falecer em 82. Assim, Maria Acha
como aconteceu também a Ana Plácido, Júlia Teixeira, Florbela Espanca, Irene Lisboa, Maria Lamas, entre muitas outras, é passada ao esquecimento, silenciada, ofuscada. Vozes femininas, sistematicamente silenciadas por uma sociedade castrante e uma academia dependente de poderes políticos e religiosos que condicionavam e regulavam as suas leituras e avaliações e que, consequentemente, em Portugal, continuam até hoje a ser sistematicamente ignoradas por especialistas em literatura portuguesa e omitidas em história de literatura e antologias literárias. Para além de Asher, existem muitos mais exemplos deste apagamento que todos bem conhecemos, sendo um dos mais evidentes o caso de Florbela Espanca, possivelmente uma das escritoras portuguesas mais lida em Portugal. Eu aventurar-me a dizer que 90% das jovens, pelo menos das jovens da minha geração e a seguinte, quando faziam 16 anos, era-lhe oferecido pelo menos um livro de poesia completa da Florbela. E Florbela tem sido objeto de extenso estudo no Brasil, com dezenas, eu diria centenas, mas quis ser modesta, com dezenas de teses de doutoramento, projetos de investigação e textos de crítica literária publicados nesse país, mas que continua a ser quase completamente ignorada pelas universidades portuguesas. No entanto, para mim, o mais chocante de todos os exemplos que possamos citar é o de Ana Plácido, que na placa indicativa da sua presença, da sua estadia, digamos, na cadeia da relação, aqui mesmo, aqui perto, e amanhã nós vamos visitar para certificarmos que ainda lá está, porque eu já escrevi mais de 20 cartas, pessoalmente, e a última vez que lá fui ainda está. No terceiro andar desse magnífico edifício, a autora, portanto, a escritora Ana Plácido é descrita pelo autor da dita placa como, e cito, escritora sem talento. Fim de citação. Cabe-nos a nós recuperar as vozes ancestrais destas mulheres e com elas construir a linhagem literária das mulheres portuguesas. Muito obrigada. Coisas que o tempo... Eu gostaria só de dizer que eu publiquei um romance que aproveito para convidar a que leiam, da Ana Plácido, chamado Herança de Lágrimas. Foi considerado por algumas académicas portuguesas e não só, e portuguesas que estão a trabalhar na Universidade de Birmingham e em Oxford, por exemplo, porque é aí que se estudam, como é no Brasil que se estuda a Florbela, como é em Berkeley que se estuda também a literatura portuguesa e de expressão portuguesa pós-colonial, nomeadamente pela Violinda. Publiquei esse romance há um ano na Sibila Publicações, que é uma editora que eu criei com o objetivo principal de fazer esta recuperação. E vamos agora publicar, agora muito em breve, Luz Coada por Ferros, que é um livro escrito por essa escritora sem talento, aí na cadeia da relação, onde ela esteve presa por adultério com Camilo Castelo Branco. Ambos estiveram presos. Ela podia ter cama, mas ela tinha uma cela bastante pior do que a de Camilo, que era regularmente visitado pelo rei de Portugal na época, e apaparicado e tal, e ela era insultada dentro e fora da cela. Aliás, ele foi perdoado antes que ela fosse... Ele foi perdoado antes dela, etc. E ela, o que se sabe hoje, é pelo contrário, que se ele pôde escrever como escreveu durante alguns anos, muitos anos, ele era de facto um grande talento da nossa literatura, um gênio mesmo, no meu entender, mas ele escreveu os livros todos que escreveu porque ela escrevia com ele, ela era um ghostwriter dele, ele chegou a escrever 10 romances num ano e era ela que escrevia a meias com ele, que lhe escrevia capítulos, que escrevia, agora faz essas investigações sobre isso, há poemas dele. Ela publica poemas no Luz Coada por Ferros, que depois vêm a sair com poucas modificações, com poemas dele, em livros dele. Portanto, houve uma colaboração muito, muito estreita, e basta lermos Herança de Lágrimas para percebermos que ela tem um estilo de uma grande escritora, como foi dito por académicas, não é por mim, não.
e que ela era uma grande escritora, aliás não havia muitas, mas do século XIX português, e ficou com Camilo, teve uma grande paixão por Camilo, e ele próprio, dentro da sua misoginia, que também não era pouca, mas muitas vezes reconheceu o quanto lhe devia, em muitas frases, em muitas coisas, porque sem ela ele não teria conseguido fazer a obra que fez, e eles ambos, e depois os filhos de ambos, precisavam dessa obra para sobreviver, e portanto ela tem muito pouca obra assinada, mas a que tem é de grande qualidade, e não tem mais porque, e isso é uma investigação em curso, ela foi o ghostwriter dele, como tantas mulheres foram ghostwriters, e tantas pintoras, e tantas Camiles Claudels, artistas plásticas que fizeram obras que não foram reconhecidas ou foram reconhecidas como sendo da autoria dos homens que trabalhavam com ela. Muito obrigada, era só isso. Vamos continuar, porque Maria Archer não está só nesta sala. Não, exatamente, não está só nesta sala, como está ali em mais 2 salas, numa interpretação de 12 artistas, 10 mulheres fantásticas e 2 homens quase tão fantásticos. Quase. Por amor de Deus, Eles perceberam, igualmente fantásticos, naturalmente, igualmente fantásticos. Estão ali obras magníficas, cada uma tem uma interpretação da Maria Archer, um agradecimento muito grande ao desafio que nos foi lançado, porque precisamente da Maria Archer não ser muito conhecido, teve que haver, da parte dos artistas, um trabalho suplementar de investigação e depois de compreensão, para que nós possamos admirar o vosso trabalho e tentar entrar na mensagem que vocês também nos querem transmitir. Cada uma das 12 interpretações é, de facto, magnífica. A comissária é a Esther, que não é só artista plástica, também escreve poesia, também escreve prosa, inclusive bilingue, português e inglês, dada também a sua ligação de décadas à África do Sul. Uma das pintoras que não pode estar presente enviou um e-mail à mesa, é a Constância Neri, brasileira do nosso coração, está connosco há um par de anos, um bocadinho maior pode ser, muito obrigada. E diz o seguinte, a Constância Neri, que é uma pintora naif. Fico a pensar na incrível mulher portuguesa Maria Archer, na sua brilhante imagem. Sinto-a como um presente que o destino reservou para o Brasil, enquanto viveu no Brasil. A escritora, poetisa, analista e corajosa defensora dos movimentos realizados pelas mulheres, contribuiu, entre outras muitas vertentes, como colunista do importante jornal O Estado de São Paulo. Pisou o mesmo asfalto que nós pisamos na infância, na juventude e sempre. Passou pelas portas, janelas e esquinas da Avenida São João, Ipiranga, e das ruas dos Jardins Paulista, Europa e América, entre outros espaços. Esteve presente a opinar nos eventos dos estudantes das faculdades de São Paulo, como a nossa famosa São Francisco, que abrigou a UNE da década de 1950, antes e depois. Aos sábados ou domingos, respirou o ar do maravilhoso Parque Ibirapuera, esse que ela mostra na tela que ali está. Não sem antes entregar seu sopro inteligente que entrou na alma de cada raiz, de cada folha, de cada fruto ou flor do rico jardim daquele que é considerado um dos mais belos parques urbanos do mundo. Maria Archer viveu ali no meu país a contemplar
incluir a Igreja da Sé, a Avenida Paulista, a Augusta e o Teatro Municipal. Constância Neri, 14/1/2020. E passo a palavra a Esther. No âmbito da celebração desta efeméride, juntaram-se 12 conceituados artistas em preto de homenagem a Maria Acha, uma mulher fantástica, como tantas outras aqui presentes nesta sala, com todo o respeito pelos cavalheiros, uma feminista destacada na literatura portuguesa por se debater principalmente por a igualdade de direitos da mulher em Portugal. E neste capítulo, muito ainda falta fazer. A arte é intemporal e que melhor forma de celebrar os 40 anos de morte da homenageada, senão com uma exposição em que ela é a figura central. Vivências de Maria Acha. Vicente Van Gogh dizia: as emoções, por vezes, são tão fortes que trabalham sem dar conta e as pinceladas surgem como um discurso. Paul Cézanne dizia: uma obra de arte que não começa com emoção não é arte. A verdadeira arte é assim mesmo. São pinceladas movidas pela sensibilidade e emoção de cada artista. Assim a compreendo eu. Com grande carinho, apresento-vos 12 artistas que, movidos pela emoção, cada um dentro do seu estilo próprio e a criatividade, soube captar a essência da homenageada Maria Acha. Uma homenagem condigna, produzida em 12 telas lindíssimas, de valor inestimável, expostas para a apreciação de todos. Destaco aqui toda a solidariedade e boa vontade dos artistas por mim convidados, que em reconhecimento do esforço e trabalho voluntário com agrado se juntaram a mim para fazerem parte desta singela homenagem a uma grande mulher portuguesa. Toda a boa vontade e cumplicidade demonstrada por parte de todos os envolvidos gerou uma fonte de energia positiva que se espalhará no universo carente. Estou certa que no dia 22 de janeiro, que é hoje, eu escrevi isto antes, a luz de Maria Acha, onde quer que se encontre no além, brilhará mais intensamente. Os meus agradecimentos à reitoria da Universidade do Porto por nos terem apoiado nesta iniciativa e nos ter facilitado um espaço contínuo, lindíssimo, para esta exposição e respectivo colóquio e demais iniciativas que se realizarão à volta da mesma durante os 3 meses, ou de hoje até 31 de março, que vai estar presente ao público. E devo orientar que todas as quartas-feiras vamos agendando, conforme vai passando o tempo, diversos colóquios, ajudem-me. Quinzenalmente haverá um colóquio. Às quartas. E o colóquio tem um título genérico, que é Maria Acha, eu e elas, mulheres que romperam o mundo dos homens. A primeira conferencista vai ser a Graça Guedes, que foi a primeira mulher catedrática de desporto em Portugal. Esquecemos sempre a discriminação do desporto, que é um caso de discriminação. E a segunda será a nossa Lete Miranda, que é também outra professora da cidade do Porto, foi diretora do 1º de janeiro, do Centro da Agostina, quem era muito amiga, espero que ela me fale, não só da luta dela, mas também da Agostina dessa vida. Obrigada. Desculpem. O meu agradecimento à mesa presente, que deu brilho e completou esta iniciativa conjunta de arte
e de literatura, de vozes grandes na literatura, conforme as três senhoras aqui presentes. Nossa Lete Miranda tem a impressão que já é conhecida de muitos, que é a diretora do Jornal Cultural do Norte, A Arte entre as Letras, a doutora Diolinda Adão, que é professora universitária na Universidade de Berkeley, e a nossa querida Manuela Aguiar, que é um nome conhecidíssimo, com currículo também invejável. E agradeço a todos os presentes, porque estes eventos são feitos de gente, são uma amálgama. Todos nós irradiamos a nossa própria energia, e quando ela se conjuga para um bem comum, estamos a progredir, estamos a fazer algo de lindo, de belo, e que tem que ter continuidade. Eu quero, de novo, agradecer-vos a todas e a todos. A vossa presença, doutora Graça Guedes, é sempre uma alegria que possa partilhar estas coisas connosco, e estará também, um dia alguém se lembrará de escrever muito sobre as suas dificuldades no mundo masculino em apresentar uma tese de doutoramento em desporto, que não foi ontem nem há 20 anos, e por conseguinte é também uma mulher de referência para todos nós. E de reverência também. São todas e todos heroínas e heróis nos tempos que estamos a viver, conseguirem apresentar-nos esta beleza toda que ele está, com glamour, com mensagens espetaculares. Eu estou encantada com o chapéu, com o bracelete, com ir passear ao Brasil, com conhecer o parque, com todas as composições que vocês apresentaram e com as vossas interpretações. De facto, a Maria Archa está muitíssimo feliz, e nós também. Muito obrigada. Por esta senhora, que é uma querida pintora que eu descobri, e em boa altura o fiz, porque é uma obra magnífica, não desprezando nenhuma que está aqui, chama-se Cláudia Costa. Permitam-me que a apresente, e faça favor, digam, abra a alma sobre a sua arte. Eu estava a começar a dizer, eu tenho alguma dificuldade em traduzir em palavras aquilo que faço em imagens, não sou a pessoa mais especializada para o fazer. E gosto de deixar muito espaço a quem vê as minhas imagens, não é? Para tirar as suas ilações e as suas interpretações. Sim. Eu tenho que ser honesta, não conhecia a Maria Archa. Portanto, fui daquelas que tive que fazer um pouco de investigação e escolhi esta foto. Confesso que foi questão estética, estive indecisa entre 3 fotografias e escolhi esta. Depois escolhi fazê-la a cores, decidi trazê-la do passado para o presente, levá-la mais próxima, mais viva. Claro que eu não podia excluir a figura do Salazar, não é? Esteve sempre presente na vida da Maria Archa, e o maldito do carinho da censura, que também não podia deixar de cá estar presente. Basicamente, em termos simbólicos, é isto. Que eu não vivi, graças a Deus, porque não fui educada em Portugal. Mas sim cá. Mas não conheço esse fanatismo. Eu sou de uma geração que não vivi propriamente em ditadura, não é? A ditadura terminou por 17 anos, não apreciei das coisas, mas apercebi-me das consequências desses anos todos de ditadura ao longo da minha vida, não é? Que ainda hoje influencia a mentalidade portuguesa. Imenso. Foi uma coisa terrível. Há muitas das pessoas que exatamente. não entram um caixinho. Completamente. Está cá. E é uma pena. Pronto, a propósito de caixinho, ainda bem que falou de caixinho, porque ela está numa espécie de moldura dourada, mas a moldura está partida e ela sai está instalada. Portanto, darem uma liberdade, não é? De sair cá para fora e tal. Algo que só o artista pode Ok. instalar do dourado, não é?
Exatamente, sair deste enquadramento, sair para fora da mobilidade, então está a liberdade e sobrepor-se. Normalmente estas espécies que fazem parte do que se põe nas figuras, não é? Encaixam, nós aprendemos ali dentro. E então resolvi fazer ao contrário, trazer a palavra fora. Pronto, em termos simbólicos, não há mais a dizer. Eu prefiro que seja realmente quem vê a Não, está obra, fantástico. Eu agradeço que interpreta e a dou sua os maneira. parabéns. Está uma linda obra. Obrigadíssima. Muito obrigada. Eu pintei isto. Ora bem, eu não sou retratista. Eu sou uma autodidata. E como autodidata, que já pinta há muitos anos, eu gosto de pintar paisagens. Porquê? Porque está em mim incutido o ribombar dos bombos africanos, das marimbas, o calor, a energia espontânea com os pôr dos sóis incandescentes, com as auroras iluminadas. E, portanto, isso tudo eu pinto o que me está na alma, o que ficou timbrado na minha alma. E é tudo sem grande mestria, mas é o que eu pinto, é a minha arte, é uma arte espontânea. E gosto muito da natureza, adoro a natureza. E gosto essencialmente de pintar paisagem. E, portanto, como eu queria pintar a Maria Asher, que também descobri recentemente, porque tive que ler, que não confesso, que não conhecia, e então vi com grande agrado meu que ela, à semelhança da minha vida, mas eu emigrei pequena mesmo, e esta senhora já emigrou com 11 anos e foi para a ilha de Moçambique, que no tempo de princípios do século XX era a capital de Moçambique. Hoje, ou mais tarde, passou a ser Lourenço Marques, mas hoje Maputo. Mas isto é ela na natureza, com os aloés e aquelas plantas, aloés e outras plantas africanas, na ilha de Moçambique, com a fortaleza da ilha e tal, e foi assim que eu pintei adolescente, como vêem, ela está ali com uma cara mimosa, com um olhar sonhador, um olhar que engloba tantas aspirações, tem tantas aspirações, tem tantos sonhos, ilusões desmedidas que nós todos temos quando somos adolescentes. E fiquei, e é ela. Nosso querido artista consagrado, conceituado, nascido em Venezuela e estudou na Universidade das Belas Artes e apresentou, e está aqui a sua Maria Asher. Faça favor, Norberto. Bem, não costumo falar, eu só pintar, mas vou dizer, a minha pintura é uma mistura de muita coisa, muita vivência e muita forma de interpretar a arte através do que os meus conhecimentos, através do tempo. É uma pintura que trata de sair da normalidade do quadrado e faço uma mistura como uma salada, mais ou menos assim. Tem barroco, tem nova figuração e tem realismo, que pode ter uma interpretação de nova figuração atualmente. E pronto, fiz a Maria Asher dentro de uma componenda de nomes e de livros e de vivências. Depois na parte de cima aquilo que tem que ver com a África, com os desenhos da África, e embaixo a fauna e a flora do Brasil, para fazer dela uma figura de mulher da vida,
de luta. É mais ou menos assim. Temos aqui a Maria do Carmo Vieira, que pintou esta linda obra. Faça favor de nos falar sobre a sua obra. Eu que quis retratar, que foi como me sensibilizou mais de tudo que eu li sobre a Maria Asher, que também conheci agora, por isso quero agradecer o convite, porque foi uma forma de a conhecer. Quis retratar não só a sua beleza e elegância, em comentários escolares que se impunham de chegado pela sua beleza e elegância, mas principalmente a sua coragem de ter enfrentado o antirregime, o preconceito da sociedade, e ao ler a sua obra, ela, além de ser ousada, ela vê-se que ela teve contato com as dificuldades com que a mulher viveu. E foi essa coragem e este pormenor das joias tem a ver com as suas joias, com a literatura, com as obras que ela escreveu, e tentei representar essa mulher, a coragem com que ela se impôs na sociedade. Como estava a esquecer, onde ela diz: eu sou uma mulher igual a eles. Acho que é a melhor legenda que eu poderia pôr aqui nesta obra, que é a superioridade dela com que ela se impôs. Nosso caro amigo Aquilino Ferreira. Veio muito longe. Eu veio muito longe, pois até é uma cantiga assim, não é? Vim muito longe. Para aqui chegar. Para aqui Ora bem, chegar. eu não conhecia, eu não sou muito de palavras, sou mais de pintar. A palavra não é comigo. Muito bem. A minha praia não é esta. Acontece que foi-me feito um desafio, aceitei o desafio, penso que estou à altura de eu ter... Perfeito. A técnica que eu utilizo na pintura é café, a barca não vou dizer porque não é café puro, e sobre a Maria Asher eu não conhecia, francamente não conhecia, zero. Li um bocadinho, depois vi que o tempo estava a escassear, foi um bocado à pressa, agarrei uma tela de 1,20 m e fiz uma tela de 1,20 m. Depois, quando eu fui verificar, afinal não podia ser, tinha que fazer outra. Não. Fiz duas telas. A outra ficou em casa e veio esta. Sobre a Maria Asher, fiquei a saber de que era uma mulher revolucionária, que era uma mulher fora da caixa e que era uma mulher que vale a pena trazer até à cena. Obrigado por me darem a conhecer a Maria Asher e prometo que vou ler mais um bocado e vou tentar fazer melhor do que aquilo que eu fiz, porque fui apanhado um bocado de surpresa sobre esta mulher. Esta mulher era uma mulher à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo e, portanto, teve muitas dificuldades, a ponto de ter de se refugiar no Brasil, não é? Onde é que entregou o melhor da sua vida ao Brasil, à gente do Brasil. Muito obrigada, está uma obra espetacular e o que me fascina mais é a média que utilizou. Está excelente. Excelente, está muito bem. E a fisionomia dela está muito bem interpretada. Muito obrigada. E agora temos aqui a Balbina Mendes com este retrato magnífico. Quando eu fui confrontada com este desafio de retratar a Maria Asher, de Lasteira, a minha preocupação, como todos os outros colegas, foi informar-me e conhecer melhor esta personalidade que ia retratar. Li Casa Sem Pão, que na altura tinha sido editado, como já foi dito, pelo Jornal O Público. E eu comprei o livro e li o romance. E inspirado um pouco pela personagem central de Casa Sem Pão, que é a Adriana, e pelo desalento desta personagem como mulher do seu tempo, eu, entre as várias imagens que tinha para escolher, porque todos nós recorremos à mesma fonte, ao fim e ao cabo, à internet para procurar imagens da Maria Asher. Até aí nada de novo. E entre as várias imagens que havia,
eu procurei esse olhar perdido, esse olhar distante, esse olhar de desalento e conformado com a sociedade do seu tempo. Foi para mim um desafio e uma grande satisfação trazer na minha pintura esta personagem à ribalta, na medida em que me identifiquei com muitos aspectos da vida dela e criei. É fácil criar uma empatia com ela pela mulher que ela foi, pela feminista, pela coragem, pela determinação que ela teve contra tudo, contra a família, contra todos, continuar a escrever, continuar a defender as próprias ideias e a igualdade feminina. Usei, além de acrílico, óleo, folha de prata, para realçar algumas das frases que fui encontrando no que li e que a doutora Manela Aguiar teve a gentileza de me enviar. E elas fazem parte deste elemento decorativo que é o chapéu. Elas circundam as frases mais significativas, assim como as obras, as múltiplas obras, da mesma maneira em folha de prata. A folha de prata teve aqui a intenção de realçar, de valorizar o pensamento da Maria Archer e valorizar a obra literária que ela escreveu. O olhar, a expressão é uma das preocupações de qualquer artista que pinta retrato, e temos aqui artistas consagrados, como é o caso do nosso amigo António Macedo, e os artistas que aqui estão representados nesta exposição, que sabem bem o que é tentarmos captar essa expressão através do olhar. E eu tenho um trabalho que fiz de investigação, um pensamento de Quentin de Latour, que dizia, isto no século XVIII, para Diderot, um crítico de arte da altura, que o Quentin de Latour era um pintor da corte francesa. E então ele dizia que os personagens dele pensavam que ele lhe captava a cor dos olhos e as feições, mas ele ia mais longe, ele captava-lhes a alma. Isto é uma das, se calhar, das nossas questões quando pintamos, quando fazemos um retrato e tentamos imprimir sentido nesse retrato, comunicar com ele quando o pintamos. Pronto, e daí a minha obra. Muito obrigada. E agora, Elizabeth? Bom, então, antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui convosco. Também eu não conhecia muito sobre esta mulher, sobre a sua obra. Ok. A Aurora quer ver tudo. Não conhecia e a partir do momento em que me lançaram o desafio, uma pessoa salta logo para a internet e começa à procura de imagens do rosto. E o rosto diz-nos muito da imponência, da coragem das figuras que estamos a analisar ou a pesquisar. E pegando um bocadinho nas palavras de alguns artistas que já tiveram a oportunidade de falar do seu trabalho, a questão da frontalidade com que ela aparece, a questão de querermos ser o mais fiéis possível ao seu retrato, ao seu olhar, à mancha que ela tem, não é? Quer no papel, quer nos passos que dá na sua vida, ou deu na sua vida. Eu tento sempre dar um bocadinho a volta àquilo que não conheço muito bem
mas ao mesmo tempo agarrar em algumas palavras, em algumas frases dos seus textos e, de certa forma, apropriar-me deles e levá-los também para a minha caminhada. Ser mulher aqui ou em qualquer outra parte do mundo tem sempre desafios. Constantemente. E aqui não estou a querer desvalorizar o papel do homem, até porque a figura masculina aparece na minha vida não como um elemento ou elementos de desalento, mas pelo contrário. Aquilo que a Balbina falou, quer sobre o romance, a figura do romance, o desalento dela, a mim acontece de certa forma ao contrário. São os homens da minha vida que me inspiram e que me fazem com que o meu olhar, sendo eu aqui um bocadinho a protagonista principal da cena, tenha perspectivas de futuro bom, positivo. Eu apareço muitas vezes descalça e não tenho grande preocupação com os penteados, nem com as roupas que uso, não para me desmascarar, mas porque aceito naturalmente cada episódio, cada desafio do dia a dia. E os meus filhos ajudam-me muito nisso. Estes pequenos apontamentos das crianças, que são rapazes, assumem aqui o papel de recreio, de divertimento, de momentos prazerosos, mas também de caminhada conjunta. São eles que me ajudam a transportar e a trazer novidades, a criar amarras, a soltar-me. E daí eu sentir necessidade também de os colocar. Casa Sem Pão, mesmo sem ter abordado muito o texto, ou sem o ter analisado detalhadamente, só por si o título diz-me muito. Eu penso Casa Sem Pão, penso logo numa casa portuguesa, nos desafios que as mulheres assumem nas suas famílias. Uma casa sem pão é uma casa sem governo, é uma casa sem alimento. É uma casa pobre, é uma casa pobre. Os livros estarem aqui, de certa forma, com uma atitude desarrumada, não lhes dá menos importância do que estarem cobertos com folha de ouro ou de prata. Foram manuseados, eles foram vistos, eles foram, de certa forma, fizeram parte disto. Achei muito interessante, na conversa que tivemos lá dentro, o facto de colocarem uma placa a alguém pelo despropósito de não ter a capacidade ou a dignidade de ser intitulada como artista. Até fiquei chocada, também desconhecia isso. E eu, pelo contrário, achei bastante interessante existir uma rua com o nome dela, ter a data do nascimento, do meu nascimento, 1982, e eu fazer 40 anos ontem, ter feito 40 anos. Foram coincidências bonitas. A questão do balde. A questão do balde tem a ver com o colher, tem a ver com o querer a casa com pão e não sem pão. Eu de vez em quando coloco elementos assim um bocadinho fora da caixa nas narrativas, se bem que a figura aqui ela está com pose de quem quer pescar, quer ir buscar coisas, mas também de quem deixa cair. Pronto. Casa Sem Pão a mim dá-me a entender que é Casa Sem Pão é pobreza, logo vem à frente, bêbados, miséria. E repõe tudo no fundo do tacho, já não há mais nada para matar. Não existe. Quer dizer, está limitada. A série de trabalhos que eu fiz anteriormente tinha um elemento comum a vários quadros ou a várias narrativas, que era a panela. Às vezes deixamos-nos influenciar ou vamos com
sei lá, com pequenos filhos, condutores. Já está aí da uma placa, caminhada. querem uma placa para uma rua, já está aqui a sugestão. Tenho ainda que mencionar que no meio da minha pesquisa procurei a Aurora Gaia, que é uma amiga que lê muito e que está sempre muito atenta, e para a memória descritiva tomei a liberdade, porque somos mulheres, então temos a liberdade de pedir o que quisermos a quem queremos e ainda bem que podemos partilhar tudo isto, e ela escreveu um textinho, um poema para o dia 2. Não sei se temos a oportunidade de ler, se não, mas ela está aqui presente, acho que podemos aproveitar. É só ler nos palavrinhas. Ao alcance das mãos, há um peso na memória enclausurada que vem de tantos medos, de tantos olhos. Quando o pão amassado em suor e lágrimas, quando o medo me vestia de negro pranto, quando eram tantos os caminhos longos, quando a mágoa era um pensamento recorrente nas noites de espera. Grito, há de haver uma lei. Era tão simples ser apenas mulher. Trabalhar para mim a Maria Archer é sempre uma novidade. Mas desculpem lá, eu tenho mesmo que ver que eu fico um bocadinho. Antes de mais quero agradecer, estou feliz, estou grata por estar aqui. Quero agradecer à minha amiga Balbina por me ter indicado à Esther, que não me conhecia, para que eu participasse. Quero agradecer à Esther por ter confiado no meu trabalho e pela forma simpática e agradável e amorosa com que me tratou, não me conhecendo. E a todos, o meu obrigado. Sobre a exposição, é o que já está a acontecer. Eu primeiro fico em pânico e depois digo uma falda, tem calma, isto vai correr bem. Já está a rir? Vai correr muito bem. Até porque já disse muita coisa sensata. Eu começo a pesquisar e a delinear, por isso quando fui convidada para fazer o trabalho, eu disse, oh pronto, eu tenho o trabalho, que trago aqui o catálogo até, eu tenho o trabalho da Maria Archer, por isso está tudo bem, já está o trabalho feito, foi o que eu disse à minha amiga Balbina. Mas depois diz ao Balbina, olha, mas a Esther vai-te ligar e tudo, depois pesquisa e diz a Esther, é 1 metro, é óbvio, pelo menos a moldura convém, não é? E aí eu já fiquei mais preocupada. Mas comecei a delinear estratégias e a preparar a obra. Maria Archer foi trabalhada por mim em 2017 no contexto das mulheres, 25 mulheres, da série Retratos da Sem com uma cruz censura. Por isso, eu não a censurava, mas elas estavam pintadas sobre textos censurados, que é uma série que neste momento está com 43 obras. Na altura foram pintados com lápis azul, o céu de lápis azul. Sim. E entretanto a caminhada foi-se desenvolvendo e passei para o sanguíneo, e daí a Maria Archer estar com esta cor. Com a Maria Archer, nesta obra, usei o mesmo suporte, o texto censurado, que escolhi a Casa Sem Pão. Havia vários, mas eu achei que este era um próprio nome, que ainda hoje nos diz muito, porque ainda hoje há muita Casa Sem Pão.
E ainda hoje há muita censura. Mas achei que era o texto censurado adequado. E a Maria Archer, para mim, ficará sempre ligada à coleção que tenho agora aqui, que é Maria Archer, Rostos da Democracia. E para terminar, só gostava de dizer algo que na altura da minha pesquisa, em 2017, achei magnífico. Foi a Maria Teresa Horta que, no prefácio da reedição do livro Ela é apenas mulher, de 1944, por isso este livro da Maria Archer, afirma: Maria Archer foi deliberadamente apagada da história. Por isso hoje nós estamos a safar esse esquecimento e a pô-la outra vez na história. Um bem-aja à Maria Archer e a todas as mulheres e a todos os homens. Tenho a dizer sobre a minha obra, porque o convite já chegou um bocadinho mais tarde, eu achava razão, não é? Tinha feito um tratamento e não precisava trabalhar. E depois também não conhecia esta grande senhora, fiquei a conhecer na altura, falando com o Ministério sempre me enviou. E então, como tive conhecimento que ela era uma senhora com liberdade, que deu e lutou muito pela liberdade da mulher, eu procurei fazer algo de muito livre e foi que saiu ao pensar na liberdade dela. Um grito de liberdade. Sim, que é muito obrigada. A querida Silvia Val, de Espinho, angolana, o nascimento, mas há muitos anos de volta radicada em Portugal, ou regressou a Portugal. Vai-nos falar sobre ela. Atena. Depois de tanta coisa maravilhosa que foi dita, eu não sei quem dizer já. Bem, eu não conhecia esta escritora de todo e agradeço o convite que a Esther me fez, que já nos conhecemos também há muito tempo, não é? E então inteirei-me, como todos os colegas, de quem era Maria Archer. E a Maria Archer, para mim, não ficou a noção da mulher sofrida, da mulher que lutou só. Ela, no fim, saiu vitoriosa. E o facto é que ela está aqui hoje. Se ela não fosse uma mulher vitoriosa, ela não, apesar do sofrimento terreno que teve, o espírito dela paira como uma mulher que venceu. Senão não estaria aqui connosco. O meu trabalho desenvolve-se muito à volta da mitologia grega e da mitologia em geral, mas em especial a grega. E este quadro chama-se Atena. Atena era a deusa da sabedoria, a deusa da guerra e da proteção às mulheres. Por isso eu chamei este quadro Atena. E eu trouxe Maria Archer para a minha Atena, comparei as duas. E trouxe-a para a minha pintura, quer dizer, eu não fiz um retrato, como a maioria dos colegas, eu fiz uma interpretação de Maria Archer à imagem da minha obra, à imagem da minha técnica. Portanto, eu trouxe-a para dentro. E onde ela está em especial um olhar altivo que ela tem, e um olhar de vitória e de a superioridade no bom sentido. A superioridade de que ela é conhecedora da luta, conhecedora dos valores humanos. Portanto, ela está representada em especial no olhar dela, que a trouxe para a minha obra. Eu, para classificar melhor, vou-me desculpar e para não alongar, porque está tudo já longo, esta é a minha técnica, portanto, achei que devia interpretar Maria Archer com a minha técnica, de colagens, de retalhos, de tudo o que eu tenho à minha disposição para trabalhar com a figura, sempre. Normalmente é sempre uma figura feminina e misturei tudo e saiu isto. E para terminar, eu leio só o memorando que fiz da obra, porque é assim
assim, de facto, que eu penso em relação à obra de pintura e em relação à figura Maria Age. E eu escrevi assim: como o artista na sua pintura tece a imagem idealizada com tintas, lápis, têxteis e outros materiais, Maria Age fiou e teceu um manto com que vestiu a sua vida. No fim, resulta uma obra bordada de emoções e sabedoria, feitas de palavras de luz e esperança, que espalhou por África com o amor de quem ama a sua gente e as pessoas das comunidades em que viveu. Lembrar para que dure para sempre. Portanto, como todos os colegas, estamos aqui a lembrar a figura de Maria Age, lembrar o seu poder, porque no fundo ela deixou um legado muito importante, que é o legado da libertação da mulher, o legado de que ela tem o direito também, não é? Porque naquilo que eu penso, nós somos todos iguais, homens e mulheres, e temos que nos libertar do domínio, que por várias razões há no passado do feminino, digamos assim. E, portanto, eu acho que todo o poder dela, eu, dentro da minha sabedoria, tentei pôr aqui, está aqui, e ela venceu, é uma vitoriosa, é altiva e é dona da sabedoria. Muito bem. E foi muito bem. A senhora que é, ora bem, vamos identificá-la já que os homens poderão ser falados, é a esposa do José Cid. É uma timorense e esta é a pintura dela. É uma técnica diferente, especial. Ela, por motivos de saúde, não está presente. Mas ela chama esta obra tenderness, ternura, e vejam aqueles rostos femininos, estão todos em empatia uns com os outros, estão todos em consideração por estas mulheres, estão unidas, estão em irmandade. Agora cada um faz a interpretação do quadro, não é? Este é o que foi lido quando dá a apresentação ali na mesa, que é da brasileira Constanza Neri, e ela é uma pintora nariz, e pronto, a explicação já foi dada ali na mesa. É uma pessoa por quem ela tem imenso carinho, pela vida dela, pela sua luta pela igualdade. Está ali inscrito. Eu sei que está ali inscrito, ela podia me dissesse umas palavras, era isto que queria dizer. Se chama realmente tenderness. É o sentimento de ternura, é o sentimento que ela inspira, e eu acho que inspira a muitas de nós, por ser uma mulher que lutou não só por ela, mas por todas as outras mulheres e por todas, e enfim, por todos aqueles que eram marginalizados e desprotegidos, sofreu com isso. Portanto, é uma pessoa de quem nós temos realmente a quem temos essa dívida de gratidão por aquilo que lutou, e inclusivamente pela sociedade em que hoje vivemos. Portanto, um sentimento de tenderness, ternura. Muito bem, muito obrigada. De maneira que, minhas senhoras e meus senhores, meus queridos artistas, muito obrigada pela vossa conferência. Eu espero que estejam realmente contentes ou satisfeitos e felizes por terem estado presentes neste gesto, em homenagem a uma mulher que tanto fez para o avanço da situação, da liberdade da mulher, não é verdade? E muito bem, e esperamos ver-nos noutras ocasiões. Muito obrigada.